Muito bem, esse daqui é o segundo exemplo do tanque. Ele é mais complicado que o primeiro porque ele tem uma variação na vazão. Então é isso que vai diferenciar os dois exemplos, mas não é nada muito complicado. A resolução ainda vai ser a mesma. A única diferença que vai ter vai ser aqui na quantidade que sai, né? Você vai ter que prestar um pouco de atenção nisso, mas a resolução continua a mesma, basta ter atenção que você vai conseguir resolver. Eu peguei esse exemplo aqui porque é um exemplo do trabalho de vocês, então eu vou ler ele aqui rapidamente para resolver, ok? Um tanque com capacidade de 400 litros contém inicialmente 100 litros de água salgada com 50 kg de sal. Água salgada contendo 1 kg de sal por litro entra no tanque a uma taxa de 5 litros por minuto, e a água misturada no tanque flui para fora a uma taxa de 3 litros por minuto. Quanto sal conterá o tanque quando estiver cheio de água salgada? Então, basicamente, a EDO que modela esse problema é a mesma do outro. A quantidade em relação ao tempo é igual aí à quantidade que entra menos a quantidade que sai. Agora basta a gente definir esses dois termos aqui. A quantidade que entra não tem novidade nenhuma. A gente tem ali 1 kg por litro entrando, multiplicado pela vazão, que é de 5 litros por minuto. Então não tem novidade nenhuma, é igual aí ao outro exemplo. Então aqui a gente vai ter aí uma quantidade de 5 kg por minuto. Então essa é a quantidade que entra, a diferença vai ser na quantidade que sai, que a gente vai fazer agora. Então a gente vai ter uma pequena diferença aqui na quantidade que sai. Por quê? A gente sabe que a quantidade de sal dentro do tanque, ela depende diretamente da quantidade de água que tem dentro do tanque. Então nesse exemplo aqui, essa quantidade não é fixa, porque a quantidade de água no tanque, ela também varia. A gente sabe que está entrando 5 litros por minuto e está saindo 3 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto entram 2 litros a mais de água. Então, uma hora esse tanque vai encher. E é por isso que tem uma pequena diferença aqui. A gente sabe que é um Q de T, né, que é a quantidade de sal dentro do tanque. E se fosse o outro exemplo, bastava a gente colocar dividido pela quantidade de água que tem dentro do tanque, que seria 100 litros. Mas como tem uma variação no volume, a gente vai ter que colocar um pequeno detalhe. A gente coloca os 100 litros, que é a quantidade de água inicial, mais 2T. Mas por que 2T? A gente sabe que está entrando 2 litros a mais por minuto, tá? Basta você pegar aí a quantidade que está entrando, menos a que está saindo, que você vai ter o resultado aqui desse valor, né? A gente sabe que está entrando 5 litros por minuto e está saindo 3. Subtraindo um do outro, a gente tem 2 litros por minuto, ou seja, o tanque está ganhando 2 litros de água por minuto, né? Então, a gente tem que colocar isso daqui, afinal, a quantidade de água dentro do tanque varia sim com o tempo. E não podemos esquecer de multiplicar a vazão, que é de 3 litros por minuto, né? Vou colocar só o 3 aqui. E fazendo essa multiplicação, a gente vai ter aqui 3Q sobre 100 mais 2T. Essa daqui é a quantidade que sai e essa daqui é a quantidade que entra. A gente já pode substituir na EDO. Então, substituindo na EDO, a gente vai ter 5, né, que é a quantidade que entra, menos 3Q sobre 100 mais 2T. Só arrumando a EDO, a gente vai ter dQ dt mais 3Q sobre 100 mais 2T, que é igual a 5. Então, eu só taquei esse termo aqui para a esquerda e a gente tem essa EDO aqui. Para a gente resolver ela é bem simples, né? A gente pode usar o fator integrante. Então vai ser por esse método que a gente vai resolver essa EDO. Então a gente tem aqui o fator integrante, que é a exponencial elevada à integral aqui da função que está multiplicando o Q. Então aqui a gente tem a integral de 3 sobre 100 mais 2T. Essa integral aqui eu vou fazer ela devagar aqui para quem não consegue, mas quem já consegue fazer ela direta pode pular essa parte, ok? Bem, eu vou usar aqui o U du, ok? O U a gente vai chamar ele de 100 mais 2T. E o du, né, vai ser a derivada disso daí, que vai dar 2 dt. E o que a gente faz, né? A gente precisa isolar esse dt aqui. Então, a gente passa esse 2 dividindo do lado de cá. Então, a gente vai ter du sobre 2 igual a dt. Então, basta a gente substituir agora naquela integral ali. Eu vou fazer ela à parte aqui, ok? Então, a gente vai ter aqui a integral de... Eu vou tacar o 3 para fora já, ok? 3 multiplicando a integral. Então, o que a gente vai ter aqui? Tá vendo que tem du sobre 2? Eu vou tacar esse 2 aqui para fora. Então vai ficar 3 sobre 2. E aqui vai ficar du sobre u. A integral de du sobre u, a gente sabe que é o ln de u. Então vai ter ser 3 sobre 2 vezes o ln de u. Mas o que é o u? O u é 100 mais 2t. Então a gente vai ter ln de 100 mais 2t. Então esse daqui é o resultado dessa integral. Então a gente tem esse resultado aqui. A gente pode melhorar isso daqui um pouco mais, fazendo o seguinte: a gente sabe que quando uma exponencial está elevado a um ln, esse termo aqui ele vai descer, né? Vai ficar somente esse termo e esse 3 sobre 2 vai entrar como um expoente dele. Então a gente vai ter aqui
100 mais 2t elevado a 3 sobre 2. Então esse daqui é o nosso fator integrante, basta a gente substituir nele agora para resolver a EDO. Então substituindo ali nessa EDO aqui, a gente sabe que do lado esquerdo sempre vai sobrar apenas o Q, né? O Q de t aqui, vezes o fator integrante. Então sempre vai sobrar apenas Q vezes o fator integrante desse lado esquerdo. Então a gente vai colocar aqui igual a integral, ok? De 5, que é esse termo aqui que está na direita, que multiplica o fator integrante dt, ok? Mais uma constante, eu vou chamar ela aqui de C1. Da onde veio essa constante? Veio da integral que foi resolvida aqui na esquerda, né? A gente faz aqui direto ela, mas a gente não pode esquecer que é uma integral indefinida aqui desse lado esquerdo. Mesmo a gente fazendo direto, a gente tem que colocar essa constante do lado de cá. Ok, então basta a gente resolver essa integral aqui agora. Essa integral também ela é bem simples. Você pode estar com esse 5 para fora, vai facilitar um pouco para você. E, novamente, você vai chamar 100 mais 2t de u, né? Então, o seu du vai ser du sobre 2 igual a dt. Então, vai ter um 2 para fora também. Então, vai ficar 5 sobre 2 aqui do lado de fora. Então, aqui vai ficar u elevado a 3 meios. A integral de u elevado a 3 meios é igual a u elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Mas a gente já sabe que tem um 5 sobre 2 do lado de fora. E tem um 5 sobre 2 dividindo essa função. Então, um vai cortar com o outro e vai sobrar 1. Então, essa integral aqui vai dar u, que é 100 mais 2t, elevado a 5 sobre 2. Mais uma constante, que é a constante de integração, que é gerada na integral indefinida. Para quem ainda não entendeu, você pode fazer devagar que vai dar tudo certinho isso daí que eu falei, ok? Do lado de cá vai continuar a mesma coisa. 100 mais 2t elevado a 5 sobre 2 mais c. Esse c basicamente é a soma das duas aí constantes, né? Esse c1 e a constante que foi gerada nessa integral. O que basta a gente fazer agora é passar esse fator integrante que está no lado esquerdo dividindo nesses dois termos, ok? Eu vou tirar ele daqui e vou passar ele dividindo do lado de cá. Então vai ter ele dividindo aqui e vai ter ele dividindo aqui, ok? O que a gente pode aí cortar aqui? A gente tem aqui uma divisão, né, dos dois termos aqui, eles têm a mesma base. Então o que a gente pode fazer com os expoentes? A gente pode subtrair um do outro, né? Então a gente tem aqui 5 sobre 2 menos 3 sobre 2, né? Então temos aí 5 sobre 2 menos 3 sobre 2. Isso daqui dá 1. A gente pode cortar isso aqui para 1. Que vai ficar, então, dessa forma aqui, ó. A gente pode tirar esse expoente daqui e vai ficar dessa forma aqui, então. Então, essa daqui é a nossa equação que modela aí, né, a quantidade de sal no tanque. A gente vai ter aqui que a quantidade de sal é igual a 100 mais 2t mais a constante c dividido pelo fator integrante, que é 100 mais 2t elevado a 3 sobre 2. Então, temos aqui. E o que agora a gente precisa para definir essa constante é o nosso PVI, né? A gente tem um PVI, você tem que ficar de olho no PVI. Às vezes ele fica implícito, né? Nem sempre ele te dá aí de cara qual é. Mas nesse caso aqui, ele é bem simples, que é a quantidade inicial de sal no tanque, né? Que a gente sabe que é o Q de 0, que é igual a 50 kg. Então, essa informação é importantíssima, afinal, sem ela você não consegue definir o valor de C. Então, a gente tem essa informação aqui, substituindo, então, isso daqui nessa equação, nós vamos ter 50, que é igual a... Agora, todo lugar que tem ali T, a gente vai colocar um 0. 100 mais 2 vezes 0, 100. Mais C dividido por 100 mais 2 vezes 0, 0. Então, vai ficar 100 elevado a 3 sobre 2. Então, vamos resolver isso daqui. A gente vai ter que, passando esse 100 para cá, vai ficar menos 50. Menos 50 multiplicado por 100 elevado a 3 sobre 2. Menos 50 vezes 100 elevado a 3 sobre 2. É igual a C. Você pode desenvolver isso daqui se você quiser. Eu vou deixar dessa forma mesmo, para ter menos escrito aqui. Então a gente pode substituir esse valor de C nessa equação aqui. Então, substituindo esse valor de C que a gente achou, nós temos essa equação aqui, ok? E agora a gente pode responder a pergunta que ele fez, né, pra gente. Vamos dar uma olhada lá qual é. Ele perguntou quanto sal conterá o tanque quando estiver cheio de água salgada. A gente sabe aqui, ó, que foi dada a informação que a capacidade desse tanque é de 400 litros. Então, ele tá aí com 100 litros, faltam 300 litros para ele encher. E a gente quer saber, quando ele tiver nessa capacidade de 400 litros, quanto de sal vai ter no tanque, ok? Primeiramente, a gente tem que determinar quanto tempo vai demorar para esse tanque encher. E é bem simples, a gente sabe aí que está entrando
2 litros a mais de água por minuto. Para completar os 400 faltam 300. Como está entrando 2 litros por minuto, vão demorar 150 minutos. Então basta a gente calcular o Q de 150, que é o tempo necessário para encher esse tanque, né, para ele atingir os 400 litros. Então o Q de 150 vai ser igual a 100 mais 300, que é 2T, né, 2 vezes 150, mais, eu vou colocar aqui um menos já, né, por causa daquele menos 50. Menos 50 vezes 100 elevado a 3 sobre 2, tudo isso dividido por 100 mais 300 elevado a 3 sobre 2. Vamos fazer todo esse cálculo aqui agora na calculadora para ver quanto que vai ser aí a quantidade de sal no tanque. Então, fazendo todo esse cálculo aqui, a gente vai ter que a quantidade de sal no tanque vai ser de 393,75, né? Então, essa aí é a quantidade. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, né? A resposta, então, a resposta correta, né? Pelo menos aqui para mim, era a primeira, né? Então, temos ali 393,75 kg de sal dentro do tanque quando ele já está cheio, entendeu? Então, então bastou a gente determinar aí quanto que demoraria para o tanque encher e a gente conseguiu aí calcular nesse instante qual era a quantidade de sal lá. Então, essa é a diferença, né? Dessa EDO para a anterior, né? A anterior é um pouco mais simples porque a vazão é igual, então não tem tanta complicação assim, mas ela também não é muito difícil não, basta prestar atenção, resolver as integrais aí de forma correta que você não vai aí se embolar. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aplicação aí.